Olá, seja bem-vindo a mais um Câmara Aberta. O programa de hoje é muito especial. Nós recebemos aqui no estúdio da TV Câmara a professora de língua Laclanon Choclen, Zilda Priprá. Olá, tudo bem, professora? Boa tarde, tudo bem. Também está conosco o editor aqui da TV Câmara, Samuel Moreira. Ele vai falar a respeito do documentário Nossa Terra, que aborda sobre este povo Choclen e sobre as relações dele na sociedade catarinense. Tudo bem, Samuel? Como é que está? Tudo bem, Maurício? Boa tarde. Bom, vamos começar. Vou pedir para que a equipe técnica coloque o documentário produzido e dirigido pelo Samuel Moreira. Jun blecha moi o. La una kan Jun ngolovo te kanenya tola tiki e kenti du to yutkemo. Eu estou continuando a contar. No currículo escolar é todas matérias normal, só vem a nossa língua, né, gente? Que é Choclen, daí nós aprendemos na aula de Choclen. No conhecimento que eu tenho na área da matemática da faculdade que eu aprendi, eu só tento buscar o que eu já tenho de oralidade da nossa cultura e transformar isso em conteúdo já existente, né? Essa nova geração, ela está com outra visão já diferente. Ela está com uma visão mais civilizada. Muitos deles já são professores atuantes nas aldeias. Eles estão aqui buscando uma outra formação, uma formação adicional, justamente para continuar, para que nas escolas indígenas haja continuação dos estudos. Então, no passado, a gente via que a população ela tinha uma visão que eles podiam adquirir as coisas somente para sobreviver. Hoje já é diferente. Bom, e o que a gente acabou de assistir é o trailer do documentário Nossa Terra, produzido pelo Samuel Moreira e que trabalha o ensino da língua Choclen e o resgate da cultura. Bom, Samuel, primeiro eu até peço licença para começar entrevistando a professora Zilda para falar a respeito um pouco desse povo Choclen. Povo Laclanon Choclen, este é o termo correto, professora? É povo Laclanon Choclen barra, né, Laclanon barra Choclen. Professora, como é a origem desse povo em Santa Catarina e por onde eles se estabeleceu durante os séculos? Durante esse século, o povo Laclanon, ele é o único do Vale do Itajaí e de Santa Catarina, o povo Laclanon. Antes da pacificação, eles viviam sempre centrado na terra indígena Laclanon. E percorriam em busca da alimentação dentro no vale, né, no litoral, até Lages e até na divisa de Rio Grande do Sul. Isso são os conhecimentos que eu tenho, junto aos nossos anciões. É assim que nós chamamos nossos historiadores que nós temos dentro da terra indígena. E para eu buscar esse conhecimento do meu povo, que eu me autodenomino Choclen, né, a Laclanon Choclen, do meu povo, então eu busquei
junto com os anciões. Nós temos um livro que foi feito agora esse ano, mas foi um trabalho de 4 anos, né, junto com a coordenação da UFSC, da Universidade Federal de Santa Catarina, para buscar o resgate do nosso povo. E o que eu tenho para dizer sobre esse conhecimento antes do contato com o homem branco, eles viviam ali, mas sempre em busca, em outros lugares, em busca do alimento. Viviam ali e quando chegava a época do alimento, dos frutos, o que eles tinham, eles iam viam sempre para o litoral, para Lages e outros lugares onde tinha alimentos para eles. Até ali eu sei. Como eu tenho esse conhecimento, existem coisas que a gente conhece que não é revelado, que isso é próprio do povo mesmo, e existem coisas que é revelado para o ensinamento da nossa geração futuras. Hoje nós buscamos, na educação, nós buscamos nossos anciões, que são os nossos historiadores, para trabalhar junto com a educação, com nossos jovens e com os nossos alunos, para fazer o resgate, para eles ter a cultura, conhecer a cultura, a geração deles. É isso que acontece dentro da nossa educação, porque a educação do nosso povo, ele vem de casa. A língua falada, ele vem de casa. E depois Samuel, ele é distribuído. Samuel, a respeito da ideia, como que surgiu para a produção desse documentário? Então, Maurício, esse documentário, ele é um trabalho é um trabalho acadêmico, é um trabalho que eu estou me formando agora em produção audiovisual, e a gente tem um período de 6 meses, né, um semestre para produzir ele. Mas ele começou já o ano passado. Nós tivemos uma disciplina que era de projeto, e o nosso projeto já foi... nós começamos a nossa pesquisa lá em 2017. Tudo começou quando nós decidimos pesquisar sobre os índios que viviam na nossa terra, e começou com uma reportagem. A gente leu uma reportagem do Diário Catarinense, da Carol Macário, e essa se chamava Caçadores de Índios. E ele contava toda a história dos índios, contava a história dos índios Xoclen, de o que aconteceu, como é que eles foram parar lá no exílio, lá na reserva indígena. E ali que surgiu toda a ideia de falar desse povo. Só que, em vez da gente falar da mesma coisa, de todos os estudos que já existiam, falando do passado, falando desse passado até um pouco trágico, porque os índios eles foram perseguidos durante muito tempo e foram dizimados, assim, morreram muitos índios. Nós tínhamos, na época sobraram 400 índios, na época da classificação. E a nossa ideia é mudar o foco. Nós decidimos que o foco do nosso documentário seria falar, em vez de falar disso, a gente decidiu mudar e falar sobre a educação indígena. Que a gente viu que era um dos destaques, porque eu conheci a professora Zilda, por indicação da Carol Macário mesmo, que fez a reportagem, e ela indicou e com essa indicação, nos deu um norte, vamos falar de educação. Então a gente viu que esse seria o destaque para o nosso documentário. O documentário fala disso, exatamente da educação indígena, dentro da terra indígena Ibirama-Laclanô, do povo Xoclen. Foi um desafio, então, selecionar e recortar esse enfoque, né? Ah, sim, porque, nossa, é uma história gigantesca, uma história muito ampla, a história do povo Xoclen. E eles estavam aqui do nosso lado, né? Eu, por exemplo, tinha pouco conhecimento sobre os nossos índios aqui. E com esse documentário a gente percebeu isso. Então, assim, é um documentário curta-metragem. Então, ele tem que ser bem recortado e bem afunilado para chegar num foco mesmo, uma abordagem bem específica. E foi onde a gente chegou e, vamos falar de educação. Vamos falar de educação indígena. Então, tem vários destaques que a gente pode falar ainda sobre isso, mas o principal foi isso. Bom, nós vamos fazer um rápido intervalo, já voltamos para continuar o Câmara Aberta e abordar a respeito do documentário Nossa Terra. Até já.
vereador pode fazer muita coisa pela nossa cidade. Ele cria projetos e aprova com os outros vereadores, além de fiscalizar a administração do prefeito. E o mais importante, agir como porta-voz do povo, pensando no futuro de Itajaí. Agora, cabe a você ver o que o seu vereador está fazendo. Afinal, a mudança vem com a sua participação. Ou melhor, com a nossa. Câmara de Vereadores de Itajaí. Voltamos com o segundo bloco do Câmara Aberta. Hoje está conosco, aqui no estúdio da TV Câmara, a professora de língua Laclanon Choclen, Zilda Priprá, e também o editor da TV Câmara, Samuel Moreira, produtor e diretor do documentário Nossa Terra, que faz um estudo e apresenta um pouco da educação da língua, dessa língua indígena, e também o resgate cultural desse povo. Bom, professora, como é que foi, a senhora falou no bloco anterior, essa questão, o povo Choclen não era um povo nômade, mas era um povo que realizava expedições em épocas para a busca do alimento. Só que em determinada época apareceram os colonizadores. O que a senhora tem de informação desses contatos com os colonizadores, os primeiros conflitos e as consequências disso? Na entrada dos colonizadores, a nossa terra ela foi devastada. Ela foi devastada e embaçada. Eu até não gosto muito de falar sobre isso, porque é uma questão muito triste, né? Ela foi, eu vejo, particularmente, a minha opinião, vejo que o meu povo ele foi jogado naquele canto onde ele está e o povo não indígena ao redores foram crescendo, né? E hoje nós estamos lá. Depois do contato foi muito massacre e também com a chegada desses colonizadores, existiu muitas doenças e muitos morreram. Eu tenho uma história bem triste sobre isso aí. Eu ouvi muito a história após a chegada desse povo ali. E também o massacre, entre aspas, depois do contato, né, a tal pacificação, né, que foi muito triste o massacre e o povo, nesse tempo, sobrou cento e pouquinha família, pessoas, não são família, pessoas. E após isso, hoje, a gente vê que tem em torno de aproximadamente 200 a 2.020 pessoas, ou um pouquinho mais, até ali onde eu sei. E eu acho que é aí que aconteceu. E após dentro dessa história, a nossa geração, ela foi crescendo e buscando conhecimento. Hoje, o povo está numa área de 14 mil hectares. Essa informação está correta? Ela está correta. A área fica onde, professora? A terra indígena ela fica dentro, para cima da barragem norte. A barragem norte ela fica dentro dessas, na divisa dos 14 mil hectares. A barragem norte ela foi construída, que não teve conhecimento do povo, quer dizer, naquela época construíram sem o consentimento dos guerreiros de Laclanon.
Então, os 14 mil hectares, ele fica para cima da barragem norte. Ele foi tirada, após a construção da barragem norte, foi tirada as terras férteis, onde o povo Laclanó vivia, e foi jogado o povo para cima, num lugar onde que não tem plantio, não tem... hoje em dia não tem lugar para morar. Pertence a que município? José Boiteus. Existe alguma área ainda, professora, que está em disputa? Tem. Tem 27 ou 37 mil hectares ainda em disputa. Existe muito conflito ainda, muito preconceito ainda por causa dessas terras. Samuel, conta pra gente um pouquinho sobre a imersão com o povo Xoclen, o contato no dia a dia, durante a produção, o diálogo. Como é que foi essa experiência? Então, Maurício, foi muito boa mesmo, a experiência, na verdade, nos surpreendeu, porque antes de nós entrarmos, fazemos o primeiro contato na reserva com a professora Zilda, tinha muitos boatos que ainda existem, espalhado pelo nosso Brasil, pelo estado, mas aqui na nossa região tem muito disso sobre como seria entrar lá na reserva. Tinha muitos, ela é muito perigoso, não vai lá e tal. Tem esse preconceito já porque é falta de conhecimento, né? Então, como eu já tinha um contato com a professora Zilda, nós fomos já tranquilos. Fomos, normal, são pessoas normais, não tem esse terror que estavam causando. Então, nós fizemos esse contato. A primeira vez a professora recebeu super bem a gente. E depois, esse ano, agora em 2018, nós marcamos as captações lá em José Boité, na reserva indígena. E foi mais surpreendente ainda, porque daí nós fomos para gravar. Nós estávamos lá interferindo no dia a dia deles, mas eles foram muito receptivos, sabe? A gente percebe, assim, a nossa equipe mesmo, a gente tá encantado, assim, com a receptividade desse povo. A questão dos valores, os valores são diferentes dos nossos. Valores, assim, eu digo mais questão amorosos, receptivo, é amistoso, é um povo amistoso. Muito diferente, muito ao contrário do que se espalhavam os boatos, né? De que, é um povo perigoso. Não, gente, né? Na verdade, foi o contrário, na verdade. Com toda essa questão do massacre, eles que acabaram sendo massacrados e foram, questão de sofreram muito mais. Então, mas daí se espalhou isso, né? Então, quando nós tivemos a nossa experiência lá dentro, a gente viu que não, é totalmente diferente. É um povo diferente, com valores diferentes. Isso que eu gosto de enaltecer muito sobre isso. Questão dos valores que eles colocam. O que tem importância para eles. E só essa questão de ver que a solução para a aldeia, para melhorar muita coisa, seria pela educação, eu já coloco que eles estão muito à frente de nós, que não somos indígenas, né? Acho muito... Professor, o processo de pacificação em 1914... quais as consequências que ficaram de todos os conflitos? A pacificação, ela adiantou em cessar a dizimação dos indígenas, mas parece que ainda, como foi falado por você e pelo Samuel, pela senhora e pelo Samuel, a respeito desse preconceito que prevaleceu e o que torna, às vezes, um distanciamento com os povos, com quem não é indígena. Então, o que acontece, quando a gente fala de preconceito, é o que o Samuel falou. O preconceito das pessoas por exemplo, você mora em Itajaí, José Boiteus, a terra indígena Laclanó, é aqui do lado. E esse povo daqui, a região perto, vizinha, não conhece o povo Laclanó. Não sabe da existência desse aqui. O preconceito prevalece. Só que eu tenho uma coisa a dizer, que eu aprendi isso com pessoas mais velhas. No passado, o povo não indígena, os órgãos governamentais, eles mandavam matar com armas de fogo o povo indígena. O nosso povo, o meu povo. Hoje eles tentam pegar uma caneta e um papel para tentar calar a boca desse povo. Só que nós persistimos,
nós vamos a lutas. Aonde derruba uma árvore, sempre tem uma raiz para crescer. Assim é o povo Laclanó. E ali nós estamos crescendo. As histórias são contadas de geração a geração. É isso que acontece. Antes não existia, mas agora existe. Aliás, existe ainda isso. Calou-se um pouquinho, mas ainda nós levantamos. Bom, nós vamos fazer mais um rápido intervalo. Já já voltamos com o terceiro e último bloco do Câmara Aberta. Até já. Um vereador pode fazer muita coisa pela nossa cidade. Ele cria projetos e aprova com os outros vereadores, além de fiscalizar a administração do prefeito. E o mais importante, agir como porta-voz do povo, pensando no futuro de Itajaí. Agora, cabe a você ver o que o seu vereador está fazendo. Afinal, a mudança vem com a sua participação, ou melhor, com a nossa. Câmara de Vereadores de Itajaí. Voltamos com o terceiro e último bloco do Câmara Aberta. Hoje participa conosco a professora de língua Laclanó Choclen, Zilda Priprá, e também o editor da TV Câmara, Samuel Moreira, que é produtor e diretor do documentário Nossa Terra. Bom, esse terceiro bloco eu peço para a professora Zilda falar um pouco a respeito de todo esse processo de educação nas escolas do povo indígena Choclen. Como é que é realizado, como é que é esse resgate cultural, o ensino da língua Choclen e até como é que foi feito também essa questão de trazer a tradição oral para o papel. Pode contar para a gente? Então, como eu tinha falado antes, nas décadas de 60, 70, existiu 2 professores que trouxe a escrita da língua com uma apostila, né? E, como eu falei, não era aceito o ensino da língua dentro da escola indígena, porque eles já tinham o ensinamento da língua na casa, como educação. E, depois disso, passou-se um tempo, depois foi acalmado isso aqui, e o professor Namblá surgiu com um projeto, com ideias, reuniu o povo e a liderança para então buscar para a cultura, para a língua, como identidade não desaparecer. Foi ali que eu fui chamada para auxiliar o professor Namblá, né? Hoje o professor Namblá é doutor, né, e trabalha na licenciatura em Florianópolis, na UFSC, e ele surgiu com esse trabalho e foi então que eu comecei a buscar mais conhecimento. Hoje, para resumir a nossa geração, os professores, nós temos 32 professores formados em cada disciplina. A educação, ela é ensinada normal. O que faz diferente? A nossa educação, ela é reconhecida como educação diferenciada. O que faz diferente dentro da nossa educação indígena, ela é a língua ensinada, o artesanato ensinado e o esporte ensinado. Isso faz diferente dentro da nossa educação. Eu sou licenciada em Humanidade com ênfase em Direitos Indígenas, mas que aborda outras disciplinas, né? E assim sucessivamente, outros professores que têm a licenciatura. Nós temos uma professora que é formada em matemática e assim vai outros professores. E é isso que acontece. Os nossos alunos, se conclui o ensino médio,
vai para graduação, vai para uma faculdade, porque o indígena tem cotas em universidade e ele vai. Não. O nosso objetivo os nossos alunos, eles concluem o ensino médio, vai buscar conhecimento para repassar isso para a nossa geração futuras. É isso que acontece dentro da do nosso povo e na nossa educação. Então, se for para falar sobre tudo isso, existem várias coisas, vários pontos para falar, mas eu sei que tem pouco tempo para isso. No processo de educação e de resgate cultural do povo Xoclen, é feita a escolha pela uma postura de afirmação cultural, ao invés de uma retratação, ao invés de ficar remoendo tudo o que aconteceu no passado, buscar trazer presente e fazer com que todos conheçam um pouco do valor cultural, da história, e que isso pode fortalecer o povo para as próximas gerações? Sim, porque é por isso que eu falei do nosso livro, né? Existe uma cartilha que foi formada com o professor Namblá, com alunos, hoje que existem professores que são formados, e hoje nós temos um trabalho que é esse livro aqui, com a ajuda da universidade, para então tá registrado o nosso trabalho, para os nossos filhos, nossos netos, estar aprendendo isso. E o nosso trabalho, ele é trabalhado com os anciões, para então não terminar com a cultura. Os nossos anciões, eles vão na nossa escola, eles trabalham conosco e é ali que existe. Eu tinha comentado antes com alguém lá na universidade, né, que para respeitar a grade curricular do Estado, nós trabalhamos dentro de 4 paredes. Só que não é ali que nossos alunos aprendem. Eles têm que sair para fora, eles precisam ir em busca de coisas que eles aprendem. Então, o que nós vimos com isso? Nós trabalhamos os 2 meses. Existem épocas, né, meses que nós temos trabalho cultural, que são comemorações do dia 22 de setembro, né? Nós trabalhamos, fizemos trabalho culturais, né? Que ali é abordado várias situações. Ali é repassado o conhecimento, junto com os anciões, os nossos jovens, a liderança, a comunidade, também no mês de abril também existe isso. Então, é por aí que a gente trabalha. Como que foi, Samuel, abordar todo esse processo de educação e de resgate no documentário? Quais as escolhas você fez nesse processo? Então, tivemos que, como é um curta-metragem, um curta-metragem, a gente teve que especificar, né? E nós abordamos mais a questão da língua mesmo. A língua a gente viu que foi o maior destaque mesmo, né? Que com ela já existe o resgate cultural. Ela já por si só, você fortalecendo a língua, então você já faz esse resgate cultural. Então o nosso foco no documentário acabou indo mais para isso mesmo. Ele foi voltado para falar desse destaque, que é ensinar a língua dentro do currículo escolar. Nós temos outras matérias, matemática, geografia, que falam a mesma, eles pegam, sempre vão fazer um link, tem a grade curricular normal do Estado, e eles fazem sempre o link com a língua, com a cultura, alguma crença, algum ritual. Então, o nosso documentário, ele é sucinto mesmo, ele é 20 minutos, então ele não pode ser tão, como a professora falou, é muito ampla a questão da educação. Então, no documentário não teria como. Então, nós escolhemos isso, falamos um pouco mais dessa questão do resgate mesmo, desse retorno, desse fortalecimento da aldeia, do povo Xoclen, pela essa questão da língua. Então, a língua foi um dos destaques do documentário.
Então é esse que a gente escolheu. Onde o documentário será exibido, para onde que ele vai agora, antes que possamos assisti-lo, Samuel? Então, esse documentário primeiro ele vai ser levado, a professora Zilda vai estar levando esse documentário para a reserva. Os líderes indígenas de todas as tribos, das 8 tribos que existem lá, eles farão uma reunião, assistirão um filme e aprovarão o filme. Porque esse foi o nosso acordo. A nossa anuência que o cacique presidente nos deu foi assim: nós queremos assistir o filme antes dele ser exibido, tanto em festivais como internet e qualquer lugar que a gente queira exibir. Após isso, se for aprovado, nós temos, além de um festival que o nosso documentário vai passar, que é o Festival Tainha Dourada, que é na Univale aqui de Itajaí, esse já está ok, está aprovado. Se for aprovado pela reserva, pelos líderes, nós temos uma exibição nesse período de setembro, que é o período da comemoração, das comemorações da pacificação. Temos uma exibição lá na reserva, num telão, lá para toda a comunidade ver o filme que eles participaram. Depois disso, o filme vai ficar mais ou menos rodando um ano em festivais temáticos e tal, mais da área, festivais de cinema, que festivais específicos, e depois nós queremos que esse DVD seja usado nas escolas. É um dos nossos objetivos, não sei se todos serão atingidos, mas é o planejado do filme, da carreira do nosso filme, nosso curta-metragem, mas que a gente vê como uma grande importância, até como uma ferramenta, né? Se possível, nas TVs públicas depois. Com certeza, as TVs públicas também, porque é um trabalho que precisa ser publicado. Professora, a senhora tem como deixar uma mensagem na língua Xoclen e depois fazer a tradução para a gente, só para a gente perceber um pouquinho dessa riqueza? Actolakla no Xoclen tokte. Angekle mailoricum angjombame angyemankum ton angde do palange. Consciência lacla no Xoclen. Em ação, jeito de ensinar e aprender na terra indígena Laclanó. Muito obrigado pela participação, professora. Que sejam iluminados os caminhos do povo Laclanó Xoclen, que também faz parte da história de Santa Catarina e de cada um de nós. Obrigado, Samuel. Sucesso, que dê certo, que seja aprovado o documentário lá junto ao cacique e ao povo Xoclen. Obrigado pela participação de vocês. Obrigado. Câmara Aberta de hoje fica por aqui. Até a próxima.